Cachorro quente, dogão, podrão, não importa. Certamente você já encarou uma belezura dessa aqui em um estádio, não é verdade? E a pergunta que te faço é a seguinte: você sabia que o termo cachorro quente foi popularizado graças ao esporte? Conhecia essa história? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nosso conteúdo. Para deixar bem claro, é preciso dizer que o sanduíche mais famoso do mundo nasceu bem antes do nome. A salsicha é conhecida pelo menos desde o século XIII, na região de Frankfurt, na Alemanha, e ela foi apelidada de Dachshund pelos próprios alemães por dois motivos. O primeiro, mais óbvio, por causa do formato que lembra a simpática raça de cachorro. A outra, menos poética, se refere a um período da história da Alemanha onde era comum o consumo de carne canina em algumas regiões. Desta maneira, a iguaria passou a ser chamada de dog nos Estados Unidos quando os primeiros imigrantes alemães chegaram ao país no início do século XIX. No entanto, não sabemos ao certo quando a salsicha foi parar dentro do pão. As origens são imprecisas e existem poucas provas documentadas, mas estima-se que o sanduíche tenha surgido nos Estados Unidos em meados do século XIX. Até hoje, pesquisadores da história do cachorro-quente colocam dois nomes como os verdadeiros inventores do sanduíche. O primeiro seria esse moço aqui de cima, o imigrante alemão Chris von der Ahe, proprietário do St. Louis Browns da Major League Baseball. Em 1893 já era comum o consumo das salsichas fora do estádio, mas sem o pão. Von der Ahe teve a ideia de, então de colocar a salsicha dentro do pão para que ela fosse vendida quentinha dentro do estádio. Os ambulantes então anunciavam o sanduíche como hot dog para atrair a clientela. Outra versão dá conta de que o inglês Harry Stevens, dono de uma empresa que fornecia alimentos, teve a ideia em 1900. Dono dos bares no interior do Polo Grounds, estádio do New York Giants, ele então passou a vender a salsicha no pão com mostarda e picles. Independentemente de quem inventou o cachorro-quente, uma coisa é certa: o termo só se popularizou, ganhou fama internacional graças ao beisebol. No Brasil, a invenção do cachorro-quente é acreditada ao empresário espanhol Francisco Serrador, que em 1926 introduziu a iguaria em seus cinemas na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Serrador teve a ideia depois de uma viagem a Nova York, onde ficou encantado pela Times Square. Agora, falando um pouco de futebol, o time amador do Bidale, da Inglaterra, que disputa o equivalente à 12ª divisão, é conhecido por seus uniformes bizarros. Na temporada 2018-2019, o time estampou na camisa um cachorro-quente gigantesco, com muito ketchup e mostarda. O motivo? O patrocinador master do time é uma fábrica de embutidos.